A igreja de São Judas Tadeu estava deslumbrante. Flores brancas adornavam cada banco. A luz do sol poente entrava pelos vitrais, criando um mosaico de cores no chão de mármore, e o som suave de um quarteto de cordas preenchia o ar. No altar, Clara, aos 28 anos, sentia-se a personificação de um sonho. Seu vestido, um modelo clássico de renda que levara meses para ser bordado, era perfeito. Seu coração batia descompassado, uma mistura de nervosismo e uma felicidade tão intensa que parecia prestes a transbordar. Ela olhava para os rostos dos mais de 200 convidados, amigos, familiares, todos ali para testemunhar o dia mais feliz de sua vida. O dia em que se casaria com Leonardo, seu amor desde a faculdade, o homem com quem construíra uma vida e uma pequena empresa de design de interiores nos últimos 6 anos. Mas Leonardo não estava no altar. Os minutos se arrastavam, cada um mais pesado que o anterior. O sorriso de Clara começou a vacilar. O murmúrio dos convidados, antes animado, transformou-se em cochichos preocupados. O pai de Clara, ao seu lado, apertava sua mão, tentando transmitir uma calma que ele mesmo não sentia. Meia hora se passou. Depois, 45 minutos. A humilhação começou a se instalar, uma mancha fria que se espalhava por seu peito. Leonardo não estava atrasado. Ele não viria. Foi quando o padrinho de Leonardo, seu melhor amigo, se aproximou do altar, o rosto pálido, segurando um celular. Ele mostrou uma mensagem para o pai de Clara, que a leu e fechou os olhos, como se tivesse levado um soco. "O que foi, papai?" sussurrou Clara, o pânico começando a tomar conta de sua voz. Seu pai, incapaz de falar, apenas lhe entregou o celular. A mensagem na tela era curta, brutal e pública, postada nas redes sociais de Leonardo há poucos minutos, para que todo o mundo visse ao mesmo tempo. "Para todos os meus amigos e familiares, peço desculpas pelo inconveniente. Decidi não seguir com o casamento. Percebi que não posso me prender a uma vida pequena e a um negócio sem futuro. Às vezes, para voar alto, precisamos cortar as âncoras. Desejo sorte a Clara." Abaixo da mensagem, uma foto. Leonardo sorrindo em um jatinho particular. Ao seu lado, abraçada a ele, estava Vanessa, a principal cliente da empresa deles. Uma herdeira rica e influente para quem eles estavam projetando uma mansão. A legenda da foto dizia: "A caminho de Paris, o futuro é agora." O ar fugiu dos pulmões de Clara. Não era apenas um abandono. Era uma traição dupla e uma humilhação pública, calculada e cruel. Ele não apenas a deixara, mas também a trocara pela cliente rica. E pior, menosprezara o negócio que eles construíram juntos, o sonho pelo qual ela tanto lutara. O silêncio na igreja foi quebrado pelo som de um soluço contido. Era a mãe de Clara. Os convidados agora olhavam para ela com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Clara sentiu o peso de 200 pares de olhos sobre si. Queria que o chão se abrisse e a engolisse. Mas então, algo dentro dela mudou. A dor avassaladora começou a dar lugar a uma centelha de fúria. Ela olhou para o altar vazio, para o caminho de flores que deveria levá-la à felicidade e que agora era o palco de sua maior humilhação. Ela respirou fundo, ergueu a cabeça e, com uma dignidade que ninguém esperava, pegou o microfone do padre. Sua voz, embora trêmula, ecoou pela igreja. "Boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Como podem ver, o noivo parece ter encontrado um voo de última hora." Um riso nervoso e sem humor escapou de seus lábios. "Mas já que todos estão aqui e a comida e a bebida já estão pagas, a festa continua, não como um casamento, mas como uma celebração da minha libertação." A decisão chocou a todos, mas também despertou uma onda de admiração. Naquela noite, Clara não chorou na frente de ninguém.
Ela dançou, conversou, agradeceu aos convidados, tudo com um sorriso congelado no rosto. Mas por dentro, ela estava em ruínas. Mal sabia ela que aquele ato de orgulho e desafio seria o primeiro passo de uma jornada que a levaria a um lugar que ela jamais imaginou. E que o que aconteceria no dia seguinte não seria o fim de sua dor, mas o início de uma reviravolta tão espetacular que um dia ela realmente agradeceria por ter sido deixada naquele altar vazio. O dia seguinte amanheceu cinzento e chuvoso, um reflexo perfeito do estado de espírito de Clara. Após a festa de libertação, que mais pareceu um longo e doloroso ato de teatro, ela se trancou em seu apartamento, o mesmo que dividira com Leonardo. Cada canto da casa era uma lembrança da traição. As fotos na parede, os projetos em que trabalharam juntos, até mesmo a cafeteira que ele usava todas as manhãs. A dor que ela havia represado na noite anterior veio com a força de uma avalanche. Ela chorou por horas, um choro de perda, de humilhação, de raiva. Como ele pôde? 6 anos de história, de parceria, de amor, jogados fora por uma promessa de vida luxuosa. E a empresa, um negócio sem futuro. A frase ecoava em sua mente, um insulto direto ao seu talento e à sua dedicação. No meio da tarde, exausta de tanto chorar, a campainha tocou. Eram seus pais, trazendo comida e um abraço silencioso e reconfortante. Enquanto eles estavam lá, tentando encontrar palavras que não existiam para consolar a filha, a campainha tocou novamente. Na porta, um homem de meia idade, vestindo um terno elegante, segurava uma pasta de couro. "Senhorita Clara Mendes?", perguntou ele com uma formalidade que parecia deslocada em meio ao caos emocional daquele dia. "Sim, sou eu", respondeu Clara, a voz rouca. "Meu nome é Dr. Afonso Soares, sou advogado e lamento informar, mas trago notícias sobre sua tia-avó, Dona Matilde." Clara franziu a testa. Tia Matilde? Ela mal a conhecia. Era uma irmã de sua avó, uma figura reclusa e excêntrica que vivia em uma cidadezinha no interior e que a família não via há mais de 20 anos. As poucas lembranças que Clara tinha dela eram de uma senhora de olhar penetrante que vivia em uma casa antiga e cheia de livros. "O que aconteceu com ela?", perguntou Clara. "Lamento informar que Dona Matilde faleceu há 2 dias", disse o advogado com pesar. "E eu fui nomeado o executor de seu testamento. Ela deixou instruções muito específicas para que eu a procurasse pessoalmente no dia de hoje." Clara ficou atônita. No dia de seu casamento desfeito, recebia a notícia da morte de uma parente distante. A ironia do destino era cruel. "Eu sinto muito, mas o que isso tem a ver comigo?", perguntou ela. Dr. Afonso abriu a pasta. "Senhorita Mendes, sua tia-avó, Matilde, era uma mulher muito particular. Ela não tinha filhos e se afastou da maior parte da família, que ela considerava materialista. No entanto, ela sempre acompanhou sua vida à distância. Ela admirava seu talento, sua independência e, segundo suas próprias palavras, sua alma de artista." O advogado fez uma pausa, olhando diretamente para Clara. Dona Matilde era uma investidora muito astuta, embora ninguém na família soubesse. Ao longo de décadas, ela construiu um patrimônio considerável. E em seu testamento, ela deixou tudo para uma única pessoa. Ele estendeu um documento para Clara. "Ela deixou toda a sua fortuna para você." Clara pegou o papel, as mãos tremendo. Ela leu as palavras, mas seu cérebro se recusava a processá-las. Ações, imóveis, uma carteira de investimentos. Os números eram astronômicos. Uma fortuna que a colocava em um patamar financeiro muito acima, inclusive, do de Leonardo e sua nova namorada rica. "Mas por quê? Por que eu?", gaguejou ela. "Porque, segundo ela", continuou o advogado, "você era a única na família que nunca pediu nada.
A única que construiu seu próprio caminho, por mais modesto que fosse, e ela acreditava que você era a única com o caráter para usar esse dinheiro não apenas para si mesma, mas para criar algo belo e duradouro. Havia mais. O testamento vinha com uma carta pessoal de tia Matilde. A caligrafia era firme e elegante. Minha querida Clara, se você está lendo esta carta, é porque eu já parti e porque provavelmente você está passando por um momento de grande dor. Eu sempre soube que o homem com quem você estava não a merecia. Homens fracos são atraídos por mulheres fortes, mas se assustam com o brilho delas. Ele a deixaria mais cedo ou mais tarde por algo que ele considera mais valioso, o dinheiro fácil. Eu não estou lhe dando este dinheiro para que você se vingue dele. A vingança é uma arma que fere quem a empunha. Estou lhe dando ferramentas. Ferramentas para que você construa um império tão grande, tão sólido e tão belo, que a pequena ambição dele se torne uma piada. Estou lhe dando a liberdade de nunca mais depender de ninguém. Use seu talento, minha querida. Mostre ao mundo do que você é capaz. Construa algo que ele jamais poderia sonhar em construir. Essa será a sua verdadeira vitória. E saiba que, de onde eu estiver, estarei aplaudindo de pé. Clara terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, desta vez, não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de uma emoção avassaladora. Gratidão. No dia mais sombrio de sua vida, no momento de sua maior humilhação, uma porta que ela nem sabia que existia havia se aberto. Leonardo a abandonara por dinheiro, acreditando que a estava deixando para trás, em seu negócio sem futuro. Mal sabia ele que no exato momento de sua traição, o destino estava transformando a mulher que ele desprezou na pessoa mais poderosa que ele jamais conheceria. A humilhação do altar vazio começava a se transformar na maior bênção de sua vida. A dor da traição não desapareceu da noite para o dia, mas agora ela estava misturada com um novo sentimento, um propósito feroz. Clara, com a orientação do Dr. Afonso e uma equipe de consultores financeiros contratados, mergulhou de cabeça na administração de sua nova fortuna. Sua primeira decisão foi radical. Ela fechou a pequena empresa Clara Léo Design, vendeu o apartamento que dividia com ele e cortou todos os laços com o passado. Ela precisava de um recomeço limpo. Com uma parte significativa de sua herança, ela fundou uma nova empresa, a Matilde Interiores, em homenagem à sua tia-avó. Mas esta não seria uma pequena empresa de design. Clara tinha uma visão grandiosa. Ela não queria apenas decorar casas, queria construir estilos de vida. A Matilde Interiores seria uma marca de luxo, mas um luxo com alma, focado em design autoral, sustentabilidade e na valorização de artesãos locais. Ela viajou o mundo. Estudou com os maiores arquitetos em Milão, aprendeu sobre tecelagem com artesãos no Peru, sobre cerâmica no Japão. Ela absorveu conhecimento, cultura e, acima de tudo, confiança em seu próprio talento. Enquanto isso, Leonardo e Vanessa viviam sua vida de luxo em Paris. Eles postavam fotos em iates, em festas exclusivas, em restaurantes estrelados. Ocasionalmente, Leonardo se lembrava de Clara, mas com um sentimento de pena condescendente. Coitada, deve estar lutando para pagar as contas com aquela lojinha dela, dizia ele para Vanessa, que ria. 2 anos se passaram. A Matilde Interiores foi lançada no mercado com um impacto estrondoso. As lojas conceito, projetadas pela própria Clara, eram obras de arte. Suas coleções de móveis e objetos de decoração, que misturavam design moderno com técnicas artesanais, viraram febre entre a elite cultural e os verdadeiros conhecedores de arte. A marca se tornou sinônimo de sofisticação, exclusividade e bom gosto. Clara, no entanto, permaneceu nos bastidores.
Ela era o cérebro e a alma da empresa, mas raramente aparecia em público. O rosto da marca era uma diretora de marketing que ela contratara. Clara, lembrando-se do conselho de sua tia, preferia que seu poder se movesse em silêncio. A ascensão da Matilde Interiores não passou despercebida. Grandes conglomerados do setor de luxo começaram a notar a nova concorrente que surgira do nada e que estava conquistando uma fatia valiosa do mercado. Foi quando o destino, com sua ironia requintada, começou a tecer a próxima parte do plano. A empresa da família de Vanessa, a nova namorada de Leonardo, começou a enfrentar dificuldades financeiras. E a única empresa que parecia imune à crise, a única que continuava a crescer exponencialmente, era a Matilde Interiores. Em uma reunião de conselho desesperada, a família de Vanessa decidiu que a única salvação seria uma fusão ou a venda para um concorrente mais forte. E o nome que estava na boca de todos os analistas de mercado era o da misteriosa e reclusa dona da Matilde Interiores, Leonardo, cujo status dependia inteiramente da fortuna da namorada. Foi encarregado de tentar marcar uma reunião. Ele usou todos os seus contatos para tentar chegar à dona da empresa, mas sem sucesso. Ela era um fantasma, até que um dia o Dr. Afonso, que ainda era o advogado de Clara, entrou em contato. A minha cliente, disse ele, está ciente do interesse de vocês. Ela concorda com uma reunião preliminar, mas ela tem uma condição. A reunião deve ser apenas com o senhor, Leonardo. Leonardo ficou exultante. Ele se viu como o grande negociador que salvaria a empresa da namorada. Ele se preparou para a reunião, ensaiou seu discurso, pronto para impressionar a misteriosa empresária com sua visão de negócios. A reunião foi marcada na sede da Matilde Interiores, um edifício icônico no coração financeiro da cidade que Clara havia comprado e reformado. Leonardo entrou no prédio, impressionado com o luxo e o bom gosto que via em cada detalhe. Ele foi levado a uma sala de reuniões no último andar, com uma vista panorâmica da cidade. A porta se abriu, e a mulher que entrou não era uma estranha, era Clara. Leonardo ficou paralisado, sua mente se recusava a processar a cena. Clara, a mulher que ele abandonara no altar, a dona de tudo aquilo, não podia ser. Clara, o que você está fazendo aqui? Você é a secretária? Onde está a dona da empresa? Ele gaguejou, a confusão e a arrogância lutando em seu rosto. Clara caminhou lentamente até a cabeceira da mesa e sentou-se, o mesmo lugar de poder que ela ocupara em seus pesadelos e agora em sua realidade. Ela o olhou, não com raiva, não com triunfo, mas com uma calma gélida que era muito mais intimidante. Sente-se, Leonardo, disse ela, a voz firme e controlada. A dona da empresa sou eu. A revelação atingiu Leonardo como uma onda de choque. Ele cambaleou para trás, apoiando-se em uma cadeira. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente de forma aterrorizante. A ascensão meteórica da Matilde Interiores, a reclusão da dona, a insistência em se encontrar apenas com ele. Como? Foi a única palavra que ele conseguiu pronunciar. Digamos que a vida tem um senso de humor bastante irônico, respondeu Clara. No mesmo dia em que você decidiu me cortar de sua vida por me considerar uma âncora, o destino decidiu me dar asas, asas que você jamais poderia imaginar. Ela contou a história da herança, da tia-avó Matilde, da construção de seu império. Cada palavra era um golpe na vaidade de Leonardo. A mulher que ele desprezara, que ele considerara um negócio sem futuro, havia se tornado infinitamente mais rica e poderosa do que ele e sua namorada rica jamais seriam. Mas por quê? Por que nos atraiu até aqui? É vingança? Perguntou ele, a voz um fio. Vingança? Lady Clara riu, um som sem alegria. Leonardo, a vingança seria pequena demais. O que eu quero é justiça.
e negócios. Ela continuou, agora em um tom puramente profissional. A empresa da sua namorada está à beira da falência. Eu sou a única disposta a comprá-la. E eu vou comprar, mas não pelo valor de mercado. Vou comprar pelo valor que ela realmente tem agora. Quase nada. Vou adquirir todos os ativos, reestruturar a empresa e provavelmente demitir toda a diretoria incompetente, começando pela família da sua namorada. Leonardo estava pálido. Ele não estava ali para negociar uma fusão. Estava ali para testemunhar a execução do império que sustentava seu estilo de vida. Você não pode fazer isso, ele sussurrou. Eu não só posso, como vou, disse Clara, levantando-se. E quanto a você, Leonardo, você me ensinou uma lição valiosa naquele dia. Você me ensinou que para voar alto, precisamos cortar as âncoras. E você era a minha. Graças a você, eu me tornei a mulher que sou hoje. E por isso, eu realmente preciso te agradecer. A sinceridade em suas palavras foi o golpe final. Não, era sarcasmo. Era a verdade. A humilhação dele não era o objetivo dela. Era apenas uma consequência inevitável do sucesso dela. Ele era irrelevante. A reunião está encerrada, disse ela. Meus advogados entrarão em contato com os seus para finalizar os detalhes da aquisição. Pode se retirar. Leonardo levantou-se, um homem quebrado. Ele olhou para Clara, a mulher que ele havia jogado, e Vura, agora sentada no trono de um império que ele nunca poderia sonhar em tocar. Ele saiu da sala, não apenas derrotado, mas aniquilado pela magnitude de seu próprio erro. A aquisição foi concluída em poucas semanas. A Matilde Interiores absorveu a empresa concorrente, tornando-se a líder absoluta do mercado de luxo na América Latina. Como previsto, a família de Vanessa foi afastada e Leonardo, sem a fortuna da namorada para sustentá-lo, foi descartado por ela da mesma forma fria e calculista como ele havia descartado Clara. A cena final se passa um ano depois. É o aniversário de 3 anos da Matilde Interiores. Mas a celebração não é uma festa de gala para a elite. É a inauguração da Escola de Artesãos Matilde, uma instituição criada por Clara para treinar e dar emprego a jovens talentos de comunidades carentes, ensinando-lhes as técnicas de marcenaria, tecelagem e cerâmica que ela aprendera em suas viagens. Clara está no palco, discursando para uma plateia de jovens aprendizes, suas famílias e os funcionários da empresa. Ela não fala de lucros ou de expansão de mercado. Fala de sonhos, de propósito, de criar beleza com as próprias mãos. No fundo da plateia, uma figura observa a cena. É Leonardo. Ele está mais magro, com roupa simples, o brilho arrogante de seus olhos substituído por uma sombra de melancolia e arrependimento. Após meses desempregado e abandonado por todos, ele conseguiu um emprego como assistente em uma pequena galeria de arte. Ele viera à inauguração por uma curiosidade masoquista, para ver de perto o mundo que havia perdido. Ao final do discurso, Clara desce do palco e caminha pela multidão, cumprimentando as pessoas. Seus olhos, por um instante, encontram os de Leonardo. Ele desvia o olhar envergonhado, mas Clara caminha em sua direção. Ele se prepara para o desprezo, para a indiferença. Em vez disso, ela estende a mão. Leonardo, diz ela, a voz gentil, fico feliz que tenha vindo. Ele, chocado, aperta a mão dela. Clara, eu sinto muito, por tudo. Eu fui um tolo, um idiota arrogante. Eu sei, interrompe ela com um pequeno sorriso. Mas isso ficou no passado. Todos nós cometemos erros. O importante é o que fazemos depois deles. Ela olha ao redor para a escola cheia de jovens sonhadores. Isto, diz ela, é o que eu fiz com o meu erro de ter confiado em você. Transformei a dor em algo bonito. Espero que você também consiga transformar a sua.
ela se afasta, deixando-o sozinho com suas palavras. Leonardo a observa, a mulher que ele abandonou, agora uma força de criação e esperança, e pela primeira vez ele entende a verdadeira dimensão do que perdeu. Não foi o dinheiro, não foi o poder, foi a chance de estar ao lado de alguém verdadeiramente grandioso. Clara sobe em um pequeno palco no jardim, onde uma banda de música local começa a tocar. Ela começa a dançar com os jovens aprendizes, rindo, um riso genuíno e livre. Aquela era a sua verdadeira festa de casamento. Uma celebração não da união com um homem, mas da união com seu próprio propósito, com sua própria força. E por isso, ela era de fato imensamente grata por aquele altar vazio. Se essa história te mostrou que o fim de um caminho pode ser o glorioso começo de outro e que a maior vitória é construir a nossa própria felicidade, mostre seu apoio. Deixe o seu like neste vídeo, pois cada curtida é um aplauso para todas as pessoas que transformaram a dor em força. E o mais importante, inscreva-se no canal Dias em Vida e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias de superação e reviravoltas do destino. Comente aqui embaixo o que você achou da atitude final de Clara. Você perdoaria uma traição como essa? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar do seu próprio valor. Obrigado por assistir e até a próxima.